É disso que se trata, com Carlos Andreasa. Carlos Andreasa, como foi difícil encontrar Flor de Lis, hein? Boa tarde. É difícil também, porque eu vou te contar, né, Lacerda? É impressionante como... Boa tarde. Impressionante como isso me deixa muito, especialmente triste, como se manipula como um privilégio, o que não é, né? A imunidade parlamentar, de que se valeu o quanto pôde, e continua se valendo, a deputada Flor de Lis, não é um privilégio individual para proteger alguém que cometeu ou supostamente cometeu um crime dessa natureza. A imunidade parlamentar, que é um instrumento muito importante, surgiu para a proteção do mandato, para a proteção, portanto, do nosso voto, né, da ideia de representação, democracia representativa, para que o parlamentar estivesse protegido, esteja protegido, no final das contas, contra a perseguição do judiciário, contra a perseguição de grupos de pressão, para que se sentisse protegido para dizer o que quisesse, dentro da natureza do seu mandato, para que pudesse votar e atuar conforme o mandato que lhe foi delegado. Não como proteção, como garantia, como manto para encobrir crimes, tanto mais crimes, para muito além de colarinho branco, crimes como esse de que é acusada Flor de Lis, mandante de um assassinato, no caso do próprio marido. Então, todo esse processo de adiamento, toda essa dificuldade de encontrá-la, tudo isso derivou de um estado permanente de carteirada apresentado pela deputada Flor de Lis. Agora, finalmente, orientada pela sua defesa, ela se apresentou para cumprir uma medida cautelar, que é aquela possível para sua condição de parlamentar. Ela não poderia, por exemplo, ter uma medida cautelar como a prisão preventiva decretada sem o aval do parlamento. Então, o que é possível nesse caso é a tornozeleira eletrônica, o monitoramento conforme se dá, com as limitações impostas, sendo paralelamente à questão criminal, ao processo criminal, à ação penal, sendo especialmente asqueroso nessa altura que o processo de cassação dela, portanto o processo político no parlamento, ande tão lentamente. É realmente difícil de entender que Flor de Lis continue deputada. É claro que esse processo é longo, vai longe, demora, não é assim tão simples. Precisa da comissão de ética, o parecer, depois da mesa diretora, mas a gente não percebe movimento nisso, né? E enquanto isso, com tornozeleira eletrônica, com tudo quanto há contra essa senhora, ela continua recebendo, continua sendo remunerada como deputada federal, continua sendo deputada federal, podendo participar das sessões remotamente. É difícil explicar para a população que, diante disso, que a imunidade parlamentar é um instrumento importante. Como é que a gente vai argumentar para convencer as pessoas? As pessoas ficam iradas diante de uma situação como essa. É muito triste. O parlamento deveria ter um senso de sobrevivência e comunicar as medidas que estão sendo tomadas, o andamento do processo contra Flor de Lis e acelerar ao máximo possível os ritos para que o parlamento se veja livre dessa senhora o mais rapidamente possível. É o que se espera, o que o mínimo de decência espera Marcos Lacerda. Nós já tivemos, né, Andreasa, deputados condenados a regime semiaberto que deixava o presídio, ia dar plantão em Brasília e retornava para o presídio à noite, né? Uma imagem que... Impressionante mesmo. Então são duas coisas, né? O processo criminal, né? A ação penal, o andamento do caso na justiça e a sua condição de deputada, pela qual ela está sendo remunerada, pela qual mesmo nessa situação, impingida ela uma medida cautelar, ela continua podendo participar das sessões, votar. É difícil de entender, né? É difícil de entender que algo da legitimidade desse mandato popular, algo não. É difícil entender como a legitimidade desse mandato popular se sustenta, mesmo diante de tudo isso. É difícil explicar para o nosso ouvinte. A gente tenta, mas a indignação se impõe. Carlos Andreasa, até amanhã, viu? Marcos Lacerda, Fogão ganhou, hein? Ufa, muito obrigado, hein? Ufa. Não, e Flamengo.
sufoquinho no final, aquele fervinho no final ali, né? O Cavalieri salvando a pátria, mas vitória contra um dos times supostamente mais fortes do campeonato, 3 pontos para conta, saiu da zona de rebaixamento. Parabéns ao Botafogo, fazendo justiça, porque estava empatando muitos jogos em que merecia vencer. Mas quando o juiz deu aqueles 8 minutos de acréscimo, eu falei assim, ai, lá Você vem o empate coisa, de novo. Você quebrou alguma coisa em casa, né, Lacerda? Alguma coisa voou, hein? Quase, André. Valeu. Valeu, abraço. Um abraço.